Será que você já está bem preparado com as estruturas de decisão? Hoje eu ainda vou continuar falando sobre elas aqui, porque a gente precisa entender melhor e a gente vai conhecer algumas possibilidades que eu ainda não te mostrei. Então é importante que você fique comigo aqui até o final. Fala pessoal, Leo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você ainda não for inscrito, já aproveite para se inscrever no canal no botão vermelho, ative as notificações, dê o seu like e compartilhe sempre os vídeos aqui do canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Não deixe de participar do Clube do Leo Andrade. Clube do Leo Andrade é um lugar com conteúdos exclusivos que você não encontra em lugar algum a não ser do clube, além de muitas outras coisas que a gente faz junto lá com todos os participantes. Então é a sua chance, o link tá na descrição, entre lá que eu tô te esperando. Você deve estar se perguntando, né, por que eu ainda vou falar sobre estrutura de decisão? Porque como eu falei no vídeo passado, quando eu apresentei as estruturas de decisão, esse assunto ele é um tema muito importante quando a gente fala de programação. A gente tem que entender muito bem esse assunto para que a gente possa conseguir evoluir o nosso aprendizado em programação. Por isso que eu quero continuar falando sobre esse tema aqui, porque hoje eu vou mostrar também como é que a gente faz quando a gente tem mais de uma decisão a ser tomada no mesmo fluxo. Então, hoje o negócio vai ser tenso. Para que a gente possa continuar aqui o nosso entendimento, primeiro eu quero lembrar da estrutura básica da estrutura de decisão. Então, ela consiste numa expressão lógica ou numa pergunta, e aí vem a parte do então e do senão. Então, a pergunta ela é uma expressão lógica, pode dar verdadeiro ou pode dar falso. Dependendo dessa resposta, ele vai para o então ou então ele vai para o senão. Lembrando que o senão é algo opcional. Então, eu posso ter uma estrutura de decisão que só tenha o se e o então. Então, por exemplo, você é maior de idade? Sim, pronto. E aí eu não tô querendo saber se ele não é, entendeu? Então, existe essa possibilidade também, dependendo do problema que você tem para resolver. Então, imagina se nessa estrutura que eu tô mostrando aqui para você, se depois eu tomar a primeira decisão, então vai, o C ali, aí eu tomei a primeira decisão, caí no então, por exemplo. Então, depois de eu entrar desse então, imagine que se eu tivesse que tomar uma segunda decisão, como é que ficaria isso? Como é que eu trataria isso no nosso fluxo, no nosso algoritmo? Então, imaginando esse cenário, a gente cai no que a gente chama de encadeamento, ou também a gente conhece como aninhamento, e aí é o aninhamento do se, mas que a gente vai começar a usar a nomenclatura if, porque é assim que é usado na programação, né? Então, é o encadeamento, é o aninhamento de if que a gente vai ver agora. Ele tem a expressão lógica, assim como já tem no outro. Depois, vamos imaginar que tenha o então, e dentro do então, ele vai entrar com a mesma estrutura que a gente já tem ali fora. Então deixa eu só completar aqui para que você possa entender. Ele tem o primeiro C ali que está em preto, aí tem o então. Dentro do então, entra de novo uma estrutura de decisão dentro dela. E isso é o que a gente chama de encadeamento ou de aninhamento dessas estruturas de decisão. Além dessa forma, eu coloquei como se fosse dentro do então. Mas poderia também estar dessa forma aqui. Dentro do então eu faço só alguma coisa e dentro do senão é que eu coloco a estrutura de decisão. Então não precisa ser só dentro do então, pode ser dentro do senão. Então não precisa ser só dentro do if, pode ser no else também. Então vou começar a tentar puxar esses nomes aqui para vocês poderem se acostumar. Além disso, ainda poderia ser dessa outra forma aqui, Então, tem o então e o senão, e dentro do então vai uma estrutura de decisão, e dentro do senão vai outra estrutura de decisão. Isso é muito maluco da gente imaginar, mas se a gente for começar a pensar, a gente começa a colocar encadeamentos de if um dentro do outro. E basicamente é assim que a gente faz na programação. Então, eu faço uma pergunta, daquela decisão eu faço uma outra pergunta, e dessa decisão eu faço uma outra, e uma outra, e uma outra, e assim não acaba mais. E aí quando você vai ver, tem um grande sistema aí por trás disso tudo. E para ficar mais fácil o nosso entendimento, eu vou trazer um exercício que nós fizemos no vídeo passado, que é o exercício onde a gente calculava a média aqui, né? Então, qual que é a intenção desse exercício? Ele lê as 4 notas, faz uma média e se for maior do que 7, ele diz que está aprovado ou reprovado. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque veio uma pergunta muito interessante, inclusive de um professor também, né? Ele está acompanhando essa série, obrigado, gostei bastante de ter ouvido a mensagem dele ter dado esse feedback. Ele falou assim, poxa, Léo, mas não estaria errado, porque você fala assim, se a média for
maior do que 7, então deve mostrar a mensagem, né, de aprovado. E se ela for igual a 7? Isso é um pouco de interpretação, se a gente for ver bem. Quando a gente fala de problemas, né, do nosso dia a dia na programação, isso é uma coisa de interpretação. Então, se o problema viesse daquela forma, com certeza o programador ele ia perguntar isso. Mas tá bom, e se for igual a 7? Porque pra gente ali, eu tô falando maior do que 7. Então, maior do que 7 é aprovado. Igual a 7 não é. Então, se fosse ao pé da letra, né, deveria estar escrito maior ou igual a 7. Aí a gente usar aquele operador lá relacional para justamente poder verificar isso, maior ou igual a 7. Mas não está errado, o que o professor falou também está totalmente certo. Muito porque a gente está acostumado a saber que média igual a 7 ou maior é o valor ali, normalmente, de algumas escolas que dizem se o aluno está aprovado ou não. Mas isso é só uma interpretação. Fecho os parênteses aqui para falar sobre esse assunto, mas muito bom. Podem mandar feedbacks que eu gosto bastante, porque aí eu percebo que vocês estão realmente prestando atenção nas coisas que eu estou falando aqui, tá bom? Bom, então baseado nesse exercício aqui, eu quero pegar esse exercício e colocar um pouco mais de dificuldade. Fiz o seguinte, ó, vai ler 4 notas também, vai calcular a média também, em seguida deve mostrar a mensagem, que aí muda um pouquinho. Reprovado, caso os alunos tenham média menor do que 4. Eu vou ao pé da letra, tá? Eu vou ao pé da letra. Menor do que 4 não é igual a 4, tá? Nesse caso aqui, tá bom? Recuperação, se ele tiver média igual a 4, a 5 ou a 6. Então, se ele tiver média 4, 5 ou 6, ele está de recuperação. Se for menor do que 4, ele está reprovado. E se ele for maior ou igual a 7, eu coloquei aqui justamente para a gente trazer como ficaria um exemplo quando a gente está ao pé da letra. Então, maior ou igual a 7, ele está aprovado. Como ficaria isso no nosso fluxo, no nosso algoritmo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui juntinhos, tá? Eu coloquei aqui, ó, em cima para que a gente possa lembrar. Então, reprovado maior que 4, recuperação igual a 4, 5 ou 6 e aprovado maior ou igual a 7. Como é que a gente tem que começar? A gente tem que começar pelo começo, né? Ué, não é? Então, ó, eu vou entrar com pedir os valores para o usuário. Então, nota 1, 2, 3 e 4. Depois eu faço a média disso daí. E aí a gente vai começar com as estruturas de decisão. Primeira pergunta, média é maior ou igual a 7? Tá vendo? Então, eu utilizei justamente para a gente poder diferenciar aquele exercício que eu falava só maior. E agora eu falo maior ou igual, tá? Então, média maior ou igual a 7? Sim, se for, ele está aprovado. E aí eu vou ali pro nosso conector, né? Mas e se ele não for maior ou igual a 7, o que eu faço? Aí não, ele cai pro lado contrário ali, né? Pro senão, né? Pro else. E ele caiu pro else, o que eu tenho que fazer? Lembra aqui, ó, eu já resolvi o primeiro do aprovado. Então, o aprovado eu já resolvi. Agora eu preciso verificar se ele está reprovado e se ele está de recuperação. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer vai ser média menor do que 4? Tá vendo? Então, eu estou resolvendo agora o primeiro item lá, o reprovado. Então, se a média for menor do que 4, o que eu faço? Reparem que eu coloquei um segundo estrutura de decisão ali do lado, pro ser não, né? Então, ó, se der não, eu já coloquei uma outra pergunta, uma outra estrutura de decisão. Isso é o alinhamento de estruturas de decisão. Isso é o alinhamento dos ifs, né? Média menor que 4? Sim, se for menor que 4, ele está reprovado. Então, se eu eliminei o aprovado e eu eliminei o reprovado, o que me restou para o não daquela segunda pergunta? Me restou o recuperação. Pronto. Eu já deduzi que eu eliminei a pergunta maior ou igual a 7, eliminei a pergunta menor que 4, me restou quem está de recuperação. Então é assim que a gente começa a pensar de forma lógica para a gente poder resolver os problemas. Depois a gente tem que finalizar, a gente não pode esquecer de finalizar o nosso fluxograma. Então, como agora eu espero que você tenha entendido as possibilidades, por que eu precisei fazer um outro vídeo, uma segunda parte da estrutura de decisão? Porque eu primeiro apresento a estrutura de decisão. Depois eu mostro a outra possibilidade, algumas possibilidades a mais dessa estrutura. Agora você sabe que você pode encadear ou aninhar as estruturas de decisão para resolver problemas mais complexos. E eu poderia não só parar por aí, eu poderia ter mais encadeamento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Não vou nem mostrar nada para vocês, mas imagina que na segunda pergunta ali do média igual a 4, se fosse sim, né? Se fosse sim ali, eu tivesse que perguntar, tá bom, é menor ou igual a
a 4, mas é igual a 0, por exemplo? Eu poderia perguntar, para de repente mostrar uma mensagem mais específica para o usuário. Eu faria uma terceira pergunta, teria uma terceira estruturazinha de decisão ali no meio. Então, você percebe que a gente começa a crescer o nosso algoritmo, começa a crescer a nossa solução. E é assim que vai funcionar quando a gente fala de programação. E a melhor forma da gente aprender é a gente praticando. Então, esse é o momento que eu vou deixar desafios para você. Ao invés de eu fazer um desafio só, eu vou deixar 3 desafios para que você possa quebrar a cabeça. São desafios bem importantes, porque aí você vai ter que usar as estruturas de decisão de uma maneira mais eficiente. Já no vídeo passado eu já te dei a opção de usar a estrutura de decisão, mas agora você vai ter mais coisas para você fazer. Depois eu vou colocar o gabarito com os exercícios do vídeo passado e mais esses aqui sobre estruturas de decisão, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui o primeiro, vou ler com você para tentar te dar um norte de como você tem que resolver isso. Então, ó, construa um algoritmo que leia um número inteiro, tá? Exiba as informações se esse número é ou não divisível por 5. E eu coloquei uma diquinha ali, utilize o operador resto de divisão. Alguém me perguntou também, não lembro se foi no próprio YouTube ou se foi nas redes sociais, eu não consegui perceber nenhuma aplicação prática para o resto de divisão. Tá aí, a gente vai descobrir agora com o resto de divisão se esse cara é divisível ou não por 5. Então, o usuário tem que entrar com valor, você vai ter que verificar se esse número é divisível ou não por 5. Utilize o resto de divisão, que aí vai ficar fácil de você conseguir descobrir este nosso problema aí, tá bom? Próximo. Construa um algoritmo que leia 3 números, olha eu fazendo 2 aqui, 3 números inteiros distintos, né, diferentes, e exiba o menor deles. Vai ter que usar estrutura de decisão também. Então, ó, o algoritmo tem que ler 3 números, o usuário vai ter que inserir número 1, número 2, número 3, e depois você vai ter que perceber desses 3 números, qual deles é o menor. Então, fica aí para que você quebre a cabeça e tente resolver. Eu quero no formato de fluxograma, viu, gente? É isso aí. Se vocês quiserem me mandar, inclusive, os fluxogramas, os prints no meu Instagram, Marcos, coloca aqui o meu Instagram, por favor. Meu Instagram e meu Facebook. Manda aqui o print, que aí eu te respondo. Até te respondo por áudio. Eu falo, tá certo, tá errado. Então, ó, Instagram e Facebook, o link tá passando aqui, tem na descrição também, o Marquinhos tá colocando aqui, tá bom? Próximo, terceiro e último. Faça um algoritmo que leia o valor do salário bruto de um funcionário. Salário bruto, salário, tá? E se o salário for menor ou igual, olha aí, ó, quando eu falo bastante, quando a gente traz problemas para resolver em sistemas, né, desenvolvimento de sistemas, a gente traz ao pé da letra, tá? Então, ó, menor ou igual a R$500. Então, se ele for menor ou igual a R$500, o algoritmo deve aplicar um aumento de 10% neste valor. Então, um exercício aí bem prático para que a gente possa exercitar e colocar em prática todo esse nosso entendimento aqui de estruturas de decisão. E aí sim, eu vou ter entendido que você realmente conseguiu aprender isso daqui definitivamente. Mas se você tiver alguma dúvida, mesmo assim, até aqui, ó, escreva nos comentários. Essa é a sua chance de escrever lá para que eu possa ler e poder te ajudar. Não esqueça de pegar os prints dos teus exercícios, pode ser a foto que você fez no papel, se você fez assim no PowerPoint, como eu fiz aqui, ou se você utilizou alguma outra ferramenta, faz a postagem dessa foto, desse print, me manda lá no Instagram ou no Facebook, como eu falei, eu quero ver o seu exercício sendo feito. Depois eu vou colocar o algoritmo, os gabaritos, melhor dizendo, lá no grupo do Telegram, então é preciso que você participe desse grupo, é um grupo exclusivo, onde eu converso diversas coisas lá, trago algumas curiosidades aí que não vem aqui pro YouTube, são sacadas mais rápidas que eu acabo compartilhando aqui com vocês. Se você estiver gostando dessa série aqui, não deixe de escrever nos comentários a hashtag eu vou programar. Hashtag eu vou programar. Eu quero mobilizar todo mundo que está empenhado em aprender programação para que a gente possa mostrar para todo mundo que a gente realmente vai aprender a programar. Você pode, eu tenho certeza que você vai conseguir e eu vou fazer de tudo para que você vire um ótimo programador. Pode contar comigo. Se você ainda não está participando do Clube do Léo Andrade, é o lugar onde você vai ter conteúdos inéditos que não vem aqui para o YouTube. São mini cursos, tutoriais e muita conversa, muita interação, muito network com muita gente legal e bacana com o mesmo interesse. Interesse de aprender, de crescer e de empreender
também, tá bem? Então participe, o link tá aqui embaixo, tá na descrição também. Aproveite que é o lugar certo para você crescer cada vez mais e aprender cada vez mais. Não deixe de se inscrever no canal, de clicar para receber as notificações, clica no sininho, ative todas as notificações. Like é muito importante, compartilhar os vídeos desse canal para que a gente possa crescer mais e eu possa produzir mais conteúdos aqui para vocês, porque vocês merecem, mas eu preciso da ajuda de vocês. Me ajudem, que eu ajudo vocês a aprender a compartilhar cada vez mais conhecimento. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, porque aqui tem vídeo novo toda semana muitas dicas, muitas coisas bacanas sobre tecnologias. Eu espero que você esteja gostando. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Eita bexiga. De novo. Peraí, um golinho d'água.